Recomecast, o podcast do grupo Recomeçar. Fala, galera! Muita alegria em anunciar que estamos começando o primeiro episódio do Recomecast. Palmas! Vamos, velho. Bom, galera, esse é um projeto novo do grupo e a gente está muito animado em trazer isso para vocês. E de verdade, é um projeto que está vindo do fundo do nosso coração. Então, o podcast do grupo Recomeçar Agora pode dizer que nós temos um podcast e, como vocês podem ver, um podcast muito bem feito, com equipamentos profissionais e tudo do bom e do melhor que esse grupo merece. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Matheus Mescouto, a maioria me chama de Mesc. Então, hoje no Grupo Recomeçar eu faço a função da Frente Aprofundamento e vou ser um dos apresentadores desse podcast aqui junto com vocês. E estou muito bem acompanhado, por sinal, pelo nosso querido amigo Rafael Fofo. E aí, pessoal? Aqui é o Rafael, ou Rafofo, né? Já viram o meu novo nome aqui no grupo. E tô aqui junto com o Mesc nessa nossa nova jornada que a gente vai começar agora nesse Recomecast. E desde já eu já peço desculpas para vocês, porque um toque da minha fala é que eu falo muito, muito rápido. Então, caso não dê para entender, a gente já pede desculpas antecipadamente aí nesse processo, mas é isso. Estamos aqui na Frente de Aprofundamento, eu e o Mesc juntos. Vai ser top. E, gente, a gente precisa fazer esse agradecimento, porque para vocês entenderem, esse estúdio todo que nós estamos aqui, ele foi disponibilizado gratuitamente para o nosso grupo. E a gente quer agradecer muito a generosidade da Omni, que é a produtora de vídeos que está aqui com a gente. E, claro, o Kiko Scartesini, que é dono dessa produtora, que do fundo do coração dele, generosamente cedeu o espaço para a gente e tornou tudo isso possível. Então, gente, Instagram, todo mundo começa a seguir aí o Kiko e dar apoio, precisando de alguma produção de vídeo. Ele é o cara. Aplausos fechado. Pro Kiko. Aplausos pro Kiko. Beleza, então, galera. E você deve estar se perguntando aí agora, qual que é a função desse podcast, qual que é a ideia que a gente teve? Então, desde sempre, assim, desde muito tempo, eu acho, a gente estava com essa ideia de trazer um podcast e como vocês podem perceber, foi tudo muito rápido, a gente está muito pilhado. A gente teve essa ideia, cara, a gente quis colocar em prática no início desse ano e as coisas foram andando rápido, já conseguimos colocar isso para acontecer, estamos gravando aqui o primeiro episódio. E a função dele é justamente que a gente possa fazer esse papo mais descontraído para que a gente aborde vários temas. Então a gente pode abordar coisas do grupo, como, spoiler, a gente vai abordar hoje. A gente vai abordar coisas também sobre a nossa fé, vamos conversar muito, vamos imitar muitas coisas divertidas e a ideia de fato é que seja uma coisa mais descontraída, uma coisa mais leve, para que a gente possa, cara, falar um pouco mais de Deus e conversar um pouco mais e entender um pouco mais sobre a fé católica, mas de um jeito que fique bem leve e tranquilo, eu acho. E também para que as coisas do grupo não se terminem na paróquia, né? Mas que a gente possa também entrar nas casas de cada um, no celular, onde for, para a gente poder expandir cada vez mais a mensagem que a gente quer passar, né? E é isso, gente. Aproveitem muito. Espero que vocês gostem pra caramba desse projeto. Então já aquela coisa, curte, compartilha, enfim, o que vocês quiserem fazer com esse podcast, espalhem ele pro mundo, pros pais, pra família, pro cachorro, pro papagaio, porque realmente a gente quer muitos bons frutos nessa nossa aventura. Beleza, então, ajudando a gente aqui hoje pra gente poder fazer esse papo, a gente tem dois convidados muito, muito, muito especiais. Então, o primeiro deles é o Henrique Gondim. Dá um oi, Henrique, pra galera. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço o convite, a oportunidade, a todos que estão encabeçando essa ideia do Recomecast. Desde já digo que é muito, muito, muito bonito, muito louvável, né? E parabéns. Hoje estamos aqui, vamos fazer um enriquecimento aqui, porque estamos em dupla de Henrique aqui, né? Eu vou apresentar o outro Henrique aqui também agora. Vai lá, Henrique Ferro, fala você aí, cara. Enriquecimento puro. Oi, galera, tudo bem? É um prazer enorme, assim, eu entrei no grupo há 13 anos atrás e jamais imaginava que um dia teríamos um podcast, até porque quando eu entrei no grupo nem se escutava podcast, não existia. Enfim, então o Henrique Gondim, pra quem não sabe, é o fundador do Grupo Recomeçar. Ele que fundou, começou como Grupo Chama, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso hoje, mas ele que foi o cara que teve a ideia original, ele que criou assim, o Grupo Chama. E o Henrique Ferro é um dos nossos 6 coordenadores, hoje faz medicina, segue aí nessa... Já formou, pô, é médico. Foi mal, a verdade. Faz medicina não, é médico, perfeito, é medicina da família. Então, outra parte importante também é que o Henrique também faz parte do nosso grupo de aprofundamento, que eu e minha escolta a gente está aí organizando na frente de aprofundamento, né? Então, ele é um membro associado, e por isso ele está aqui
como nosso convidado ajudando a gente nessa nossa conversa de hoje. E agora eu queria fazer um pedido muito especial pro Henrique Gondim. Queria que você contasse um pouquinho pra gente já começar bem esse podcast. Queria que você desse uma indicação de livro pra gente e falasse um pouquinho sobre um santo que você gosta muito, pra gente começar bem. Maravilha, obrigado. Bom, indicação de livro é complicado, né? Porque, de fato, a gente tem uma gama, hoje em dia é muito fácil. Antigamente eu tinha que ir lá no setor comercial sul, lá na Paulinas, e comprava livro físico, não tinha Kindle, não tinha nada disso. Amazon e era não caro, existia, não, né? tá louco? Você clicar, no dia seguinte tá na sua casa, ou você clicar, ver a amostra de livro. Não tinha isso, né? Muito menos internet. A gente, quando o Chama começou, de fato, não existia. Mas eu peguei um livro que ele eu diria... Ele é justo, porque é um livro barato, né? E inclusive gratuito para quem quiser, para quem não quiser ele físico, pode baixar nos aplicativos da obra, né? Ele se chama Caminho, eu acho que é um bom caminho para a gente começar, porque ele não exige conhecimento nenhum, né? E ele não é um livro contínuo, você pode simplesmente pegar, abrir em qualquer página, totalmente aleatório, né? E eu tenho certeza que em qualquer página você vai encontrar uma mensagem que vai ser frutuosa na sua vida para aquele momento que você está passando, né? É um livro de São José Maria Escrivá. E ele tem os tópicos, se você quiser, às vezes, eu quero aprofundar mais na parte de caridade. Então, você vai lá e lê todos os pontos, a gente chama de pontos do caminho, né? E eu posso garantir para vocês, assim, ele é uma sequência de livros de São José Maria, começou com Caminho, depois Forja e Suco, né? Mas são complementares, mas assim, você pode ter simplesmente ali o Caminho, né? Sua cabeceira, como eu estava comentando aqui com o pessoal, né? Eu deixo ele no meu trabalho e fica assim na pontinha da mesa, né? E aí sempre tem aquele Caminho, né? Aí, deixa eu pegar isso aqui para ver, né? Eu vejo que direto o livro ou não está, ou ele está meio que mexido, revirado, né? E é isso, as pessoas se interessam. É uma forma, inclusive, de apostolado, né? Fora que, aí vem a grande facilidade. Como é meio que um pocketbook, né? Porque, vamos lá, a gente tem esse livro aí na nossa biblioteca disponível para vocês, pessoal. Isso. Olha né? aí, galera. Então, para quem quiser, aí a indicação já está disponível na biblioteca do grupo. Caminho, São José Maria Escrivá. Fica a dica. Já fazer um merchanzinho da biblioteca. Maravilha, tá certíssimo. Mas é um livro que você pode, por exemplo, tê-lo no seu celular, né? Porque tem ali... Todas as obras de São José Maria, elas são gratuitas no aplicativo da obra, né? Então, Forja, Suco e Caminho estão gratuitos. E no aplicativo você pode salvar alguns pontos. Então, você está lendo ali e fala, favoritar, né? Pô, gostei desse daqui. E fica uma dica que, por exemplo, para momento de ação de graças, né, numa comunhão ou até numa comunhão espiritual que você esteja fazendo, sempre está direcionado por algum livro, né? Santa Teresia dizia muito isso. Às vezes a gente querer, assim, manter a concentração e começar uma oração do nada é complicado, né? Então, se a gente tiver um apoio, não tem problema hoje em dia, né? Com muita frequência eu vejo as pessoas tirando o celular e você vê que a pessoa não está no Instagram, que ela não está correndo o dedo lá, né? Ela está com o celular parado, ou seja, ela está, de fato, fazendo uma oração, utilizando esse belo instrumento, né, para de fato ter ali um momento, às vezes um start numa ação de graças, né? Então fica aí esse bizu também. E São José Maria, eu diria que ele é um dos precursores também do que a gente tem hoje como santidade na juventude. Né? E os pontos do caminho, eles são muito legais porque alguns pontos são mais duros, como aquele pai que está dando bronca no filho, mas tem muitos também que são muito ternos e que te dão aquela motivação para continuar a caminhada, né? Então, São José Maria foi muito equilibrado na hora de escrever o livro, né? E aí, a gente está com um pouco mais soltinho, né? Então, eu queria um ponto, assim, que você tenha na cabeça, que você acha, tipo assim, cara, esse é um dos mais tops do livro. Bacana, assim. Eu imaginei que você ia falar isso, então eu já trouxe na manga. Eu ia falar ele mais à frente, quando a gente comentasse um pouquinho sobre o grupo, mas trazer na nossa vida ordinária, né, não é... Porque tem uma frase de São José Maria que é muito conhecida também, né? Fazer bem feito aquilo que faz o que deves e esteja no que fazes, né? Esse é um ponto muito bonito de caminho também, mas esse que eu ia trazer é para falar um pouco do carisma do grupo, que é trazer um tom de extraordinário no nosso dia a dia, mas a fala especificamente eu até trouxe aqui, peraí, aqui. Tem um livro aqui se você quiser também. Aqui, ó. Peraí, que tá anotadinho aqui. Eu imagino que eu ia esquecer. Então Você preparou, hein? Dar a cada instante vibração de eternidade. Eu acho sensacional isso. E isso é um ponto, um pouquinho do que é um grupo jovem, né? Dar a cada instante essa vibração, né, de eternidade. Isso é muito legal. E eu acho que a Santa Beata, no caso de devoção que você vai falar, ela deu vibração de eternidade em cada momento da sua vida, né? E quem
acabar com essa surpresa aí nossa logo. Aí eu vou falar também, é complicado. Vocês falam assim, pô, escolhe um santo. Então eu falei, caraca, meu irmão, eu sou apaixonado por São Pio, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales e tudo mais. Mas eu quis sair um pouco do ordinário, né? E aí eu falei, cara, pensei em Carlo Acutis. Aí falei, pô, Carlo Acutis vai ser legal, porque a gente vai, né, falar de grupo jovem, e ele é extremamente atual, né? A gente pôde ver, por exemplo, na televisão, a beatificação dele, um negócio tão legal isso, né? O corpo dele incorrupto em Assis. Então, poxa, bacana. Vocês foram, inclusive, né, pra lá? Eu não fui. Mas... Cara, eu vi, é porque foi durante a pandemia, né? Eu vi a beatificação dele online, cara. Então... Eu vi também, exatamente, cara. E, enfim, e pensei muito nele. Só que quando vocês também anteciparam um pouco da criação do grupo, né? Eu imaginei numa palavra que é um pouco do carisma. A gente fala da alegria, mas mais do que alegria é um entusiasmo, né? E aí eu falo dela, então, é uma beata. Então, assim, para você que está aí, está precisando de um milagre, né? Ela também está precisando de um milagre para virar santa, né? Então, reze muito por ela. Tem inúmeros sites, principalmente do Movimento Focolare, né? Que traz a oração dela, ou a forma de fazer o pedido de modo especial para a canonização dela, né? Para que ela seja elevada ao altar dos santos. Mas escolhi ela por várias razões. Uma delas é a fala dela de que... É porque a gente tem o hábito de falar assim, Senhor, eu aceito o que o Senhor mandar, eu aceito, né? Jó é um pouquinho assim, né? Tá, mandou aí a desgraça, eu aceito, então, Senhor. Mas ela foi além do eu aceito. Ela falou, Senhor, se tu queres, então eu também quero. É porque tá tem... aqui a pulseirinha. Ah, caramba, eu não tinha visto. Tá aqui Sério, a que massa! com a frase de Beata Poxa, Chiara que legal, Lute. que legal. Pra quem não conhece, a gente tá falando de Beata Chiara Lute, então, só pra contextualizar um pouquinho isso, então, essa frase dela é sensacional. É, porque ela vai muito além do que eu aceito, né? Uma aceitação é um pouco passiva, assim, né? Quer dizer, eu quero, vai envolver seu entusiasmo em viver aquilo que tá prometido pra você, né? O que tá escrito por Deus na sua vida. Meu contato com ela, então, vou introduzir aqui. Eu achei legal que a gente tava comentando ontem no grupo do WhatsApp, do Recomecast, né? E aí o Henrique falou que estava lendo o livro, né? Aí eu falei, esse livro para mim foi me dado de uma forma um pouco mentirosa, porque foi na Jornada Mundial aqui do Brasil, né? E estava entregando esse livro gratuitamente, eu lembro até hoje. Aí a menina me entregou, ela era do Focolare, ela me entregou e falou assim, lê, é rapidinho, em 25 minutos você lê. Aí eu, beleza, né? E lá a gente tinha muito tempo, deslocamento de metrô, ônibus e tal. E aí eu, 25 minutos, comecei, eu falei, cara, já passou 25 minutos, se eu não vou acabar esse livro, será que minha leitura é tão lenta assim, né? E aí, mas claro, era apaixonante a história dela. Primeiro, era uma jovem extremamente bonita, né? Uma jovem como nós, eu tô me inserindo como jovem, não vou nem falar a minha idade aqui, galera. Segredo. Mas, era uma jovem como nós, adorava praticar esportes, né? Adorava fazer montanhismo, vivia numa região muito bonita na Itália, né? Participava de grupo jovem do movimento dela, do GEM, né? Então, a mesma realidade do que a gente tem, de gostar de cantar. O movimento Focolares, ele se expressa muito através da cultura, do teatro, né? Da partilha. Isso é muito bonito neles. Assim como a gente também tem o nosso carisma, eles têm o deles, né? E a Chiara era essa jovem, assim, todo mundo via nela uma luz. Tanto é que o nome dela não é Chiara Lute, né? Isso foi o nome dado pela fundadora do movimento Focolare, a Chiara Lubick, né? E aí, numa carta, ela falou, a partir de hoje, seu nome vai ser Chiara Lute, né? Os membros do movimento tinham essa possibilidade de escrever para o seu fundador, porque era viva, né? E ela tinha a gente chamando o nosso fundador. É isso. Escrevemos no WhatsApp. Louco, gente. Mas, enfim, essa história dela é muito bonita. Ela, aqui a gente tem um médico, então ele vai me corrigir aqui, mas ela... descobriu, estava jogando tênis, né? Sentiu uma dor fulminante, descobriu um tumor, né? E aí, assim, foi fulminante para ela, levou ela em menos de um ano e ela sabia que ela ia sofrer muito. Os médicos falaram, vai ser muitas agulhadas, muitos procedimentos, né? E os 25 minutos, então, aqui, né? E o Henrique me ajuda aqui também, os 25 minutos foram o tempo que ela precisou de ouvir isso dos médicos, ou seja, você vai morrer. Né? Assim como um pouco Carlo Acutis tinha essa certeza, né? Tem vídeo dele falando que em breve, né, ele ia... E ela viveu esses 25 minutos sem chorar, a mãe dela falou, sem derramar uma lágrima, né? De amadurecimento, como se fosse um caminho, como a gente falou do livro Caminho para o Céu, né? Durou só 25 minutos. Então, a gente conhece muitas pessoas que não conseguem viver na cruz, né? Aceitar essa mortificação que nos é ofertada por Deus,
e ela de forma muito intensa, e eu falo entusiasmada, inclusive, e esse é o carisma do nosso movimento, esse entusiasmo do jovem, né, de querer viver a dor, né, sem falsa modéstia. Ela aceitou aquilo e quis aquilo, né? Senhor, se tu queres, então eu também quero, né? E na Jornada Mundial, vocês estavam lá? Não. Essa não foi. Eu vou contar, e por isso eu escolhi ela, porque eu falei, cara, ainda pude conhecer os pais dela, né? Caramba! Os pais dela estavam lá naquela Nossa Senhora de Copacabana, e eles deram uma palestra e tava lotado. E era assim que a gente ouvia. Eu não conseguia entrar, porque tava muito cheio. Eu ficava lá fora. E alguém muito generoso entrava, aí ouvia e ia meio que fazendo um corredor, assim, o pessoal que tava fora. O pai dela tá contando isso. E a história do pai dela é genial. Assim, ele era um cara católico, tanto é que ele e a esposa rezaram para ter a Chiara, né? Porque eles tiveram dificuldade. Foram 11 anos de casados até ter a Chiara, né? Então, ela foi dedicada à Nossa Senhora, né? A mãe dela tinha essa certeza. E ele, depois de um certo tempo, ele ficou com aquela fé fria. Era católico, até a Chiara conseguiu levá-los para o movimento, e aí fica aqui para você também, meu jovem amigo, né? A equipe de pais está maravilhosa, inclusive, eu fico acompanhando lá o grupo, né? Mas precisa dos seus pais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não deixe de levar seus pais, assim como Chiara fez, né? Levou os pais dela para o movimento GEM, que era o carisma dela, né? E eles participavam. E o pai dela estava contando essa história que, já no auge da doença, ela não aceitava receber morfina. Eu não sou médico, mas eu não faço ideia do que deva ser sofrer um câncer ósseo, né, sem a possibilidade de amenizar um pouquinho a dor. E ela falava que se ela recebesse a morfina, ela não ia ter nada para entregar a Deus. Era aquela dor que ela poderia entregar a Deus, né? E ela recebia muitas visitas, né? As pessoas iam lá para consolá-la. As pessoas saíam de lá consoladas por ela. Porque pensavam assim, vou ver, né, uma pobre moribunda de uma menina que era tão linda e tal, e tá lá agora deitada esperando a morte, né? E chegavam lá e viam todo o entusiasmo, eu vou falar várias vezes essa palavra, com que ela estava encarando aquele momento, aceitando e querendo aquele momento. Tanto quis que ela mesma fez lá como se fosse um testamento dela de como seria a morte, né? Quer dizer, quando eu morrer, eu quero estar vestida com vestido de noiva, né? Porque eu vou ao encontro do meu noivo, que é Cristo, né? E as músicas, ela escolheu as músicas. A gente tem aqui, né? Eu trouxe o livrinho de músicas aqui do Primeiro Chama. Caraca! O pessoal do GEM tem lá, né? Também as músicas dele. Ela escolheu as músicas que iam ser cantadas. Então não foi fúnebre, né? Foi um momento de alegria. Foi uma Páscoa. A gente está aí há uma semana da Páscoa, né? Foi um momento de passagem para ela. E essa Páscoa foi alegre. E o pai dela falava, né? Que ele, nesse momento, ele perdeu um pouco da fé, né? Ele, lá no hospital que ela estava, tinha capela. Ele ia até a capela, mas assim, sem fé. Ele não tinha muita esperança. Ele estava ali, talvez só por um conforto, né? E ele falava que depois dela conversar com todo mundo, mesmo sentindo muita dor, ele fechava a porta do quarto, né? E aí ele falava, eu tenho certeza que agora ela vai, sei lá, olhar para o céu como joia, por quê, né? Logo eu, né? Ou, sei lá, chorar, desabar em choros, né? Porque sabia que estava próximo à morte dela. E aí o pai dela olhava pelo buraco ali da fechadura e ficava olhando, e na verdade o que ele via era exatamente ela da mesma forma como antes dele fechar a porta, né? Conversando com Deus, feliz, e ele fechava a porta e via ela conversando com Deus, e esse momento fez ele se converter e aceitar aquela passagem que a filha dele ia viver, né? E, enfim, foi muito bonito esse momento na jornada, assim, todo mundo chorava, porque nunca imaginou que ele ia falar isso, né? Talvez a gente imaginasse, né? Beleza, ela tem esse tom, esse cheiro de santidade, mas ela é humana também, né? Mas não, ela aceitou e quis isso de forma muito intensa e entusiasmada, né? E por isso, sim, eu escolhi ela, porque eu acho que é um exemplo para todos nós, né? Ela, temos um médico aqui, né? Ela também queria, talvez até nessa área de medicina da família, ela queria ir para a África, ela queria ser voluntária na África, né? Caraca. Que lindo, assim, o trabalho. Sim. Ou seja, a gente pode pensar e falar, mas Deus fez isso, né? Uma menina bonita, tinha todo um futuro, né? E Deus tirou a vida dela? Na verdade, não, né? A gente vê essa realidade com muitos santos, de morrerem jovens, né? Carla Curti, Santa Teresinha. Ela ganhou a vida dela. Exatamente. Né? Ela subiu de elevador para o céu, com certeza. E eu acho que o testemunho dela acaba que reflete também na vida dos jovens, no sentido de que, claro, no grupo a gente não teve ninguém que passou por algo como ela, um câncer, né? Mas, querendo ou não, principalmente assim, o pessoal que começa a organizar coisas, a gente vê que para fazer o grupo andar, você sabe melhor do que qualquer pessoa aqui,
são muitas cruzes também que a gente tem que passar. E que a Araluti entregou a vida dela durante um câncer. E quantas vezes a gente também não consegue entregar diante de um momento do retiro que não saiu como a gente queria, né? Quando a animação canta desafinada e a gente fica muito frustrado. Ah, Deus, onde estava Deus? Não, mas com coisas tão pequenas a gente às vezes se frustra muito, né? Enfim, já puxando, já que a gente entrou no tema do grupo, eu queria puxar assim, Henrique, como foi criar o Grupo Recomeçar? Ou melhor dizendo, né? Naquela época o Grupo Chama. E por que criar o Grupo Chama? Porque eu acho que é o seguinte, para quem não sabe, o Grupo Recomeçar, o Chama surgiu num colégio, o Henrique vai contar isso. E eu falo porque não é a coisa mais natural e óbvia para um jovem no colégio querer falar de Deus. Da onde que veio essa motivação e o coração de vocês acendeu, né, para que o grupo fosse criado? Vai ser difícil resumir essa parte aqui, mas eu vou me esforçar, de verdade. Bem, no Galois sempre teve a cultura de missas, né? Para quem foi aluno, principalmente naquele tempo. Hoje em dia eu confesso que eu não sei, eu acredito que não tenha mais isso. Acho que o recreio aí o pessoal tá cortando para 15 minutos, não dá nem para... Tem missa, então bacana, ó, confirmado aqui, hein, galera? Os bastidores aqui, os universitários falaram, tem missa, bacana. Mas naquele tempo eram 2 missas na semana, né? E a gente tinha eu tava comentando aqui com vocês, né? A gente tinha praticamente um pároco, né? Porque era um padre que era o capelão do colégio, né? Ele era do Reino Cristo, Padre Marco, né? Ele era mexicano, e ele ficava 100% à disposição, tanto dos alunos, quanto dos funcionários, quanto dos pais. Então a gente tinha lá 2 vezes missa na semana, podia se confessar, né? E isso, assim, era razoável, beleza. Tinha, mas as missas não eram tão cheias, né? Não tinha ninguém tocando, e as confissões também não eram tão divulgadas, as pessoas às vezes jovens ficam com vergonha, né? Bate o padre lá na sua porta ou na porta da sala, né? E te tira de sala para se confessar, né? Todo mundo fala, ei, pecador, né? Então, assim, não era um negócio tão divulgado, tão vivo ali na realidade dos alunos. Mas a gente começou pelas missas que a gente tinha, a dar uma tunada, né? Então começamos a tocar música. Então as missas que eram para ser meia hora, só de música já tinha meia hora. Então virava 1 hora, né? E aí era legal, a gente tinha um carimbinho assim, DEPG, que é Departamento Espiritual Pastoral Galois, né? E aí quem tinha esse carimbinho aqui na mão, né? Podia entrar na sala meio que a qualquer horário, assim, né? Então a gente fazia missas, juro pra vocês, missas de 1 hora, missa normal, porque tinha todos os cantos, não tinha tinha canto de paz, cordeiro, tinha tudo, né? Praticamente uma missa normal dentro de um colégio. E as pessoas começaram a, assim, talvez se sentir um pouco intrigadas, né? Poxa, o Henrique aqui frequenta, ele traz uma paz tão grande, ele é um bom aluno, né? Primeiro no paz lá, sei lá, né? Caramba, eu queria sentir, eu queria entender um pouco mais o que ele tem, né? E isso é legal, porque no fundo a gente traz uma responsabilidade de que os outros sintam esse cheiro de Cristo através da gente, né? Tomara que sintam o cheiro de Cristo, não o cheiro de enxofre, né? Porque não vai ser bom isso, mas que as pessoas vejam você, às vezes até no seu silêncio, você não precisa ficar com a Bíblia embaixo do braço e pregando em sala de aula, né? Mas que tenha esse exemplo. E por conta disso, por conta de vários discípulos que a gente teve ali dentro do colégio, as missas começaram a ficar muito cheias mesmo, assim, a ponto de ter que abrir as portas da capela lá, né? E o pessoal ficava do lado de fora, a gente colocava cadeira, né? E a Dulcineia sempre apoiou isso. Aqui vai o mérito para ela, assim, digo no nome dela mesmo, porque ela batia de frente com os professores que falavam, não, o colégio tem que ensinar, então como o aluno vai chegar atrasado na aula, né, ou perder, eu mesmo perdia sempre a 4ª aula, né, que era depois do intervalo, era do Feitosa, não sei, eu acho que ninguém conheceu o Feitosa, era uma vez a semana só de literatura e eu nunca tinha essa aula, né, mas que bom, é ótimo. Também literatura. Não, e tinha vezes que a Dulcinea, às vezes, ela gostava tanto, era tão bonito, que ela falava assim, não, agora a gente vai ficar em adoração, e aí era até o final da aula, o padre expunha o Santíssimo lá, e a gente ficava em adoração, sabe? Caramba. Tocando várias músicas. Por que eu tô contando tudo isso? Não começou do nada, assim, não, vamos montar um grupo jovem, vai ser muito legal. Cara, Brasília, a gente mora literalmente numa ilha, porque aqui, acho que diferente de todos os outros estados, todas as outras cidades, a gente tem uma gama de grupos jovens imensa. Praticamente todas as paróquias têm movimentos fortes, Escalada, Vem, Segue-me, né? Eureka, tem, poxa, inúmeros grupos. Então, por que mais um? Né? Mas
qual foi a lógica? Era mais ou menos aquele evangelho, né, que Jesus sobe com os discípulos, né, e aí lá ele se transfigura e fica lá conversando com Moisés e Elias, e os discípulos olhando e falam assim, caraca, isso é muito massa, vamos construir uma tenda aqui, né? E a sensação que a gente tinha saindo dessa missa era, todo mundo tinha isso, todo mundo vivia o padre do Ciné, e todo mundo participava da missa e falava assim, cara, isso é muito bom. Isso não pode acabar aqui, vamos ficar mais. Tanto é que a Ciné falou assim, vamos fazer adoração. Às vezes ela ia lá, ela comprava lanche lá, trazia pra galera, a galera lanchava e ficava em adoração lá. Era muito bonito mesmo, né? A gente fazia... E já criava o senso de comunidade também, né? É isso, bacana o que você falou, muito legal, Matheus, isso mesmo. A gente fazia, às vezes, 1000 Ave Marias, era difícil, gente, pelo amor de Deus. Louco. Cara, mas é porque tinha lá uma amiga colégio, da Ciné que chamava Tia Jesus, que a gente chama, não sei se o nome dela era Jesus, mas a gente chamava ela de Tia Jesus, né? Até hoje eu encontro ela na Santíssima. Ela mesmo, cara. Ela era meio do Chandra Alcântara, né? Ela falava uns negócios, mas era legal. Aí ela tinha boa intenção, assim, com a gente. A Ciné gostava muito dela, né? E ela adorava ver, assim, né? E ela tinha esse entusiasmo. A gente, assim, transbordava esse entusiasmo do jovem. E a lógica foi essa, assim, é tão bom estarmos aqui, né? Por que a gente não fica mais? Por que a gente não tenta, então, né? Vamos tentar. E como começou o Vamos Tentar? Não foi direto para um retiro. Foi, poxa, vamos tentar fazer uma reunião aqui na sexta-feira à tarde, né? A gente pegou, né, liberava o radiozinho lá do colégio, né, pra gente no final da aula, né, que fazia o hino e tal. Aí eu lembro, sexta-feira, falando, não, gente, hoje vai ter o primeiro encontro aqui, não tinha nome, não era Chama Jovem, o primeiro encontro, né, pra gente debater a Bíblia e tudo mais. E foram 3 colegas, né? Eu e mais 2 amigos que estavam com dó de mim, né? Porque ninguém ia. Caraca. Né? E o Bruno, né? Que ele fez o primeiro chama, depois coordenou comigo até o 4º chama, né? E mais um colega da minha sala lá que ficou puramente com dó, assim, né? Porque não deu certo. E eu acho que a gente tem que ter, nessas horas, a gente tem que ter a visão de falar assim, até onde isso era a minha vontade. Você falou muito bem, Matheus. Até onde era a minha vontade, que eu queria que as coisas acontecessem assim, né? Poxa, eu imaginei, Deus, né? Tá aqui, eu dispus minha tarde, preparei uma reunião e vieram 2 pessoas só, né? Ou até onde eu não tenho que lutar essa guerra, porque, na verdade, não é isso que Deus quer de mim, né? Esses dias eu estava conversando com o padre Vânia mesmo, e ele falou... o evangelho lá de Maria e Marta, né? E aí ele pensando assim, cara, mas será que de fato Deus não queria, Jesus não queria ali que Maria tivesse mais próxima, né? Não, Marta, aliás, estivesse mais próxima. Não, Maria que... Marta, tu te quietas com muitas coisas. Isso. Então, que Marta tivesse mais próxima ali dele, né? E às vezes Marta queria fazer um banquete, né? Sendo que não precisava de um banquete. Bastava ali, às vezes, ficar junto de Cristo. Isso, e um trigozinho ali para eles comer, que ela estava preocupada. E era louvável a preocupação dela, né? Poxa, eu quero pro Senhor e pros seus discípulos, eu quero dar o melhor, então eu vou aqui fazer e tal. Mas será que era isso, né? Que eles realmente queriam? Bastava, talvez, uns trigos assados ali, um pão asmo, e estava bom demais já, né? Então, poxa, a gente viu, será que era isso que Deus queria mesmo, assim, né? Vale a pena a gente fazer bons exames de consciência e voltar a olhar para Deus, né? Saber assim, o que Ele quer, Senhor, o que queres de mim? Eu acho que muitos santos passaram por isso, né? A própria Chiara viveu seus 25 minutos assim, né? São José Maria Escrivá, né? Que viu as pegadas ali de um monge, né? Na neve, pegadas com pés, né? Então você pensa, mas peraí, o que essa pessoa tá descalça na neve, né? E dali ele sentiu o chamado dele, a vocação dele pelo sacerdócio e... de uma entrega total a Deus, né? E a gente começou a pensar assim, talvez não seja só o encontro, né? Aqui sexta-feira à tarde, talvez seja um retiro, né? E perfeito você puxar esse ponto, porque eu já ia até perguntar, porque eu acho que é uma coisa que a galera tá com muita curiosidade, porque hoje em dia, querendo ou não, o que é mais badalado dentro do grupo é o retiro. Então a galera trabalha no retiro, vai nas reuniões pra ir no retiro, quer saber a equipe que quer saber se vai ser anjo, quer saber quem vai ser o anjo, quer saber um monte de coisa. E eu acho que a galera tem muita essa dúvida. Eu, particularmente, tenho muito. Como é que foi, Henrique? O primeiro retiro do Grupo Chama, né? Do Grupo Recomeçar. Na verdade, eu tenho uma outra pergunta também, porque eu tenho essa curiosidade, assim. Isso foi quando? Tipo, eu vou ter que entregar a sua idade agora. Cara, né? Em que ano? E você estava em que ano do colégio, assim? Foi tudo muito rápido. Eu estava no meu 3º ano. Essa sensação veio, assim... Por isso que eu falo, foi muito intenso. Eu acho que parte do nosso carisma tá, de novo, no entusiasmo, né? Veio em maio, né, que a gente tinha uma missa na época especial
de Nossa Senhora das Graças, não, que é em setembro. Mas a gente tinha uma missa especial que era para todo mundo, né? E a gente organizou essa missa no colégio. Os pais eram convidados e tudo mais. E aí saímos com aquela sensação assim, nossa, isso é tão bom, né? Vamos tentar as reuniões aqui. E não estava dando certo as reuniões. Quando a gente voltou em agosto, voltando nas aulas em agosto, né? Aí veio essa ideia assim, vamos fazer um retiro. Então foi tudo muito rápido, 2004. Agosto de 2004. Em setembro já veio o Chama já. Caramba, né? Então foram reuniões assim, a gente se reunia, eu lembro até hoje, se reunia na capela do colégio, algumas poucas pessoas que inclusive já tinham experiência, né? Marilinha, Tetas, Que é o a pai- Mari, pai de a Samuca, Mari né? Pai do Brito, Samuca. o Murilo Brito, que é médico hoje também, não sei se vocês conhecem, né? É basicamente essa galera, e a gente se reunia ali na capela e ficava pensando, né? Teve uma pessoa também muito importante, que foi o coordenador do Repique, que eu falei para vocês, que foi o retiro que era da Nossa Senhora das Dores lá do Cruzeiro, né? O Luciano e o Renato. Então, foram esses caras que a gente assim, se encontrava sempre assim no final de dia com eles, e aí ficavam pensando, né? Como vai ser? Vai ser um retiro? A gente copia o Repique? Né? Não, o que a gente pode trazer de mais? Então eram umas 10, 15 pessoas só ali montando o retiro. 10 pessoas, cara. Mari Brito, Murilo Brito, o Tetas, na verdade, nessa época não participava, né? Porque o Tetas veio já quando a equipe já estava... Assim, ele veio para formar a equipe já. Entendi. Eu lembro até hoje, ele bateu no meu peito e disse, olha, eu posso até fazer, eu não conhecia ele, né? Não era Tetas, era Matheus só, né? Eu posso até fazer o encontro, então, mas eu já trabalho muito na escalada. Aí eu penso, meu irmão, olha a minha equipe de trabalho, que eu tenho 30 pessoas, você tá se oferecendo? Claro que eu aceito, ó. Você tá louco, não precisa esclarecer nada não, cara, tá dentro já, né? E a gente teve 78 inscritos, né? E 37 foi de trabalhando. primeira? De primeira de foram primeira, 30 de pessoas? primeira. Cara, Deus E me onde 37 foi esse trabalhando. Foi, pronto. É muito bom estar aqui, né? Como eu falei, criar essa tenda e tudo mais. Vamos ficar aqui, né? E a ideia foi, poxa, é tão bom a gente viver nessa capela aqui do colégio, né? E a gente tentar trazer para uma sala de aula uma memória afetiva do que foi, por exemplo, dormir aqui ou ter um momento aqui, né? Vamos fazer o retiro no colégio. E aí a gente apresenta essa ideia doida para o Cineia, né? Cineia, a gente queria, claro, primeiro por uma questão de orçamento, né? Porque a gente não tinha um caixa prévio, né? Então, assim, tudo foi... O livrinho foi doação, né? As lembrancinhas foram doações. Então, disse, né? Podemos fazer aqui, né? E aí ela falou, claro. Eu lembro dela assim, ela fez esse sinal, ela não me entregou nenhuma chave. A chave do meu colégio é sua. Eu falei, nossa senhora, essa mulher é doida, né? Essa mulher é doida. Você tinha quantos anos? Organize. Eu tinha 17 anos já. Tinha acabado de fazer 17 anos. Foi em agosto, né? Eu fiz em julho 17 anos. E aí... Agora o pessoal já tá calculando a idade aí. Tranquilo, pessoal. Louco, isso não, Mas aí a gente começou, né? Pô, como vai ser? Basicamente a gente copiou o que foi o Repique. Só que isso que foi legal. Cada a Marilinha já tinha muita experiência na escalada e também no Reino Cristo, trouxe uma pegada de lá também. Minto, a gente teve uma outra pessoa que participou também, que era do Reino, que é que é médico também. Caramba. O NEM? Não? Não. Bernardo, esqueci o sobrenome dele, que é irmão do Felipe, que também é médico. Né? Ele também participou de forma muito ativa nessas reuniões. Né? E aí ia vindo os nomes, né? Como vai ser o nome? A gente tá chamando os jovens, né? Mas tem que ter o foguinho. Mas o foguinho é da Sara Nossa Terra. Mas assim, tá dando o colégio pra gente. A gente tem que, de alguma forma, assim, enaltecer o colégio e tal. E veio, assim, de forma muito espontânea, Chama Jovem. Né? Com aquela chaminha. Eu até mostrei aqui pra vocês. Não era bonitinho, assim, no primeiro momento, né? Não tinha esse traço. Cadê? Vou mostrar pra galera aí. Mas... O livro de cantos aí do grupo aí, que hoje em dia a gente tem um livrinho aqui. Enfim. 20 anos já de livro aqui, né? Mas a idade de... Alguns aí não tem essa idade, né? Mas aí veio assim, Chama Jovem, né? E aí, vamos começar a divulgar. E foi muito por misericórdia que as pessoas... Foram 78, mas muitos, assim, da minha sala, né? Que tiveram talvez, nossa, eu vou lá. O Bruno mesmo, né? Pô, vou participar porque vai aqui, né? Da minha sala mesmo tinham 6 pessoas que fizeram. Mas às vezes um amigo chama, o outro vai chamando. Isso, exatamente. E tem um negócio, eu não posso deixar de falar isso.
tinha muitas meninas bonitas que participavam da missa, né? E aí, cara, direto, eu falo assim, meu amigo, se você tá aqui por isso ou não, uma hora Deus vai te fisgar, cara, pode ter certeza, né? Deus sabe a isca pra cada peixe. Exato, exatamente, é isso aí. Né? E muita gente foi porque ficou sabendo, fulaninha vai estar, então vou fazer também esse encontro, né? Mal sabia, não fazia ideia de que ia ter que deixar o celular lá, né? Que ia ter o VIMP, que a gente copiou da escalada. Por isso que eu falo assim, o Chama, ele pode, de alguma forma, feia, quem olha de fora, pensa que é um Frankenstein, assim, de retiros, né? Porque a gente pegou, vem, segue, escalada, os retiros do reino, e foi vendo assim, o que é bom. Pô, isso aqui é bom. O repique, que foi a base, a estrutura do encontro, isso aqui é bom, isso daqui não é. O sim, que é da Vila Planalto, né? Então a gente foi pegando mais ou menos um pouco de tudo. Nessa época eu já tinha feito alguns retiros, né? E, poxa, qual vai ser a nossa pegada de equipe de trabalho, né? E é isso eu posso falar, assim, era um entusiasmo, cara. As pessoas tinham muita gana, sabe? De estar ali, de fazer acontecer. Assim, o quê? Esse era o diferencial, assim, eu acho. Totalmente, cara. Porque as pessoas não sabiam o que ia ser e por isso, assim, esse entusiasmo, ele vem na fé de que é Deus que está tocando aquilo, sabe? A equipe de trabalho dos pais eram 2 casais só, os meus pais e os pais do Bruno. Só tem foto disso, né? E então eram 4 pais e quantas pessoas na equipe de trabalho? 78 mais 37. Né? 78 fazendas, 37. Isso. Caramba. Né? E hoje já são, nossa. Não, a última equipe teve 200 pessoas. A gente não tinha assim, porque nunca teve um passado para falar assim, você fez, pô, vamos chamar o seu pai. Não tinha isso, né? Então foi o pai do Bruno que ainda convidei, porque assim, eu pensei, é bom ter um pai surpresa. Desde aquela época a gente já pensava um pai surpresa. Aí a gente revelou os pais surpresa. Meu pai tinha muitas fantasias, assim, de pessoal da Disney e tal, aí colocou a máscara a roupa do Mickey nos pais. Teve um pai aqui, ninguém sentiu um sabor especial na comida não, um sabor meio caseiro. Caramba, né? Aí, quem vocês acham que é? É fulano. Aí, plum, tira a máscara assim, os pais do Bruno, né? Isso foi uma coisa que ainda teve quando eu fiz o retiro, mas que hoje em dia... Hoje já não tem mais, mas... Não, mas a ideia é assim, primeiro, poxa, se não era meu pai, mas pode ser meu pai. Você que está em casa, pode ser seu pai que está lá trabalhando. Mas meu pai não sabe cozinhar. Mas sabe lavar louça, talvez. Sim. Não sabe cozinhar, mas ele sabe rezar. Sabe? Não sabe cozinhar, mas ele pode ajudar, sei lá, dirigindo um carro, conduzindo. Sim. Às vezes um palestrante buscar que não tem carro. Exato. Né? Quer dizer, ajuda ali vai ser sempre muito bem-vinda. Né? Então, foi essa sensação que a gente tinha. Assim, é muito bom estar aqui. Né? Vocês, acredito que todo mundo já assistiu The Chosen, deve estar ansioso aí para a semana que vem a estreia da 4ª temporada, né? A gente já estava até combinando de ir no cinema. A gente já comprou já. Pessoal de casa, quem não viu The Chosen, assistam The Chosen. Ótima série. Eu vou ter que dar spoiler aqui, mas tem essas mas para quem lê o livro já... exatamente. Já básico, né? O evangelho. Tem essas cenas de Pedro, e você vê esse entusiasmo de Pedro quando Jesus faz um milagre, ou quando tudo aquilo tá acontecendo, né? Ele vai bater nas pessoas, assim, né? Aquele negócio, e a gente tinha isso também, sabe? Quando via acontecer, não por mérito nosso, mas porque a gente teve certeza de que foi Deus que conduziu aquilo, foi graça totalmente de Deus, né? Vinha uma alegria tão grande que, tanto é que a gente não queria sair daquele momento, que acabava o encontro. A gente arrumava todo o colégio, não tinha equipe de trabalho grande, não tinha terceirizado do colégio, a gente tinha que entregar o colégio, foi um compromisso. Né? O senhor falou assim, mas tem que entregar no dia seguinte, vai ter aula, né? E aí a gente tinha que entregar no mesmo estado que a gente pegou o colégio. Eu lembro que no primeiro chama, a única coisa que a gente não conseguiu entregar no mesmo estado foi um poste, porque tem um momento que a gente teve que apagar a luz lá do lado de fora, não vou dar spoiler aqui dos momentos, né? Que a gente teve que apagar a luz lá do lado de fora, porque a gente, né... queimou o asfalto, né? Também não vou dar spoiler aqui, mas, né? Aí mas veio... Entendedores entenderão. Veio o irmão da Ciné e falou assim, esses meninos tocaram terror no colégio e tal, o asfalto tá queimado. O que eles fizeram? Eu falei, simples, chama jovem. Aí até hoje é assim. O maior desafio pra Bombril, né, pra equipe de limpeza, é devolver o colégio como ele tava antes. Difícil demais. E agora os colégios não são... nossos, né? Ainda tinha a amizade ali com o Galo. Não, totalmente. Eu lembro que, assim, uma coisa também que a gente errou era a quantidade de cadeiras nas salas, né? Porque nem todas tinham, sei lá, 50 cadeiras. No segundo a gente aprendeu. Porque no primeiro era professor, tinha uns professores... tá faltando cadeira na sala, o que aconteceu? Foi o pessoal do retiro, né? Aí na outra sala tinha, sei lá, 10 cadeiras a mais, né? Que a gente ficava, cara, a gente tocou o terror naquele colégio. No bom sentido, assim, de... Realmente, a gente sentiu o dono daquilo, propriedade. Aquilo era a nossa propriedade, que era a casa de Deus ali, né? Todo o
colégio, toda a estrutura, não só a capela. Por isso que eu falo, a gente ampliou, construiu uma tenda sobre todo o colégio, né? E... Enfim, foi isso. Assim, basicamente, a criação foi essa sensação de que é tão bom estarmos aqui. Eu estava contando, mesmo no fim do retiro, a gente acabava de arrumar o colégio, o que a gente fazia? Pessoal, tá tão bom aqui, né? Vamos pro McDonald's? Aí a gente ainda ia no domingo, todo mundo bagaço, 10 e pouco da noite. Ia para aquele McDonald's lá da 406 Sul. Todo mundo se encontrava lá. Tipo, era o pós-encontro, era lá, assim, literalmente todo mundo cansado. Mas aí com aquele entusiasmo, aquela vontade de falar, pô, olha, eu sou anjo e lá no meu grupo tinha o Henrique, ele começou todo mal-humorado e tal, e agora, você viu, ele tava dançando. Caramba! Né? E, Era o Mac chama. Um negócio que a gente achava massa, assim, quando a equipe... na música de ação de graças, né, o pessoal levantava, sem a gente falar nada, né? Aí os equipistas levantavam, começavam a se abraçar e cantando, assim. Isso aconteceu no primeiro chama, até o quarto, quinto chama, isso aconteceu, né? Eu lembro a música marcante, assim, do primeiro chama, foi aquela... Eu vou lembrar, e aí eu falo aqui pra vocês. Jesus para os homens? Não? Como que é mesmo? Jesus para os homens? Essa daí mesmo, essa aí. E aí o pessoal se abraçava assim no final, né? Que tava fazendo. Você, e a gente olhando aquilo e falando, cara, que massa. Então, lá no McDonald's todo mundo falou assim, cara, foi muito bonito. E o entusiasmo não acabava. Porque no dia seguinte, a gente tava com a camiseta do colégio, do encontro. No assim, colégio. Desfilando, tipo um Armani que eu tava andando assim, né? Caramba, era muito massa, porque aquela camiseta literalmente era um escudo e um convite, né? Porque as pessoas tinham coragem de usar aquilo e talvez sabendo assim, mas não é você, e você no final de semana não bebe, não, né? As pessoas vestiam aquilo com muito amor, sabendo que são pecadores, mas sabendo que a partir daquele momento são testemunhos também, dentro do colégio e fora, né? A gente era tão grande esse entusiasmo que explodia, assim, era, né? É aquilo, né? Acontecia no colégio, mas a gente sempre queria levar para fora do colégio, né? Ou seja, não tinha como ficar só no Galoá ali, né? Eu vou além. Eu acho que esse ato de você usar a camisa depois, ao longo do tempo, quando o grupo foi crescendo assim dentro do próprio Galoá, as pessoas ficavam curiosas, tipo assim, cara, eu quero usar essa camisa também. Como é que faz? Como é que eu retiro? Eu quero participar. E esse social vai construindo. Eu vou te contar aqui agora, na verdade, o que tinha muito além disso era a vontade de usar camiseta preta. Por exemplo, o Chaguinha foi isso, né? O Chaguinha, ele fez lá o primeiro chaminha, mas o sonho dele era trabalhar e usar a camiseta preta. Aí veio, então, o segundo chaminha. Aí, o que a gente fez pro Chaguinha? Mudou a ordem das cores de camiseta. Só pra sacanear. Só um privilégio. Então, no segundo chaminha, a equipe de trabalho usou branco. O eu trabalhei era branco. E assim, o Chaguinha não sabia disso, né? Foi na hora, ele foi meio que só a coordenação que falou e tal. Foi muito legal, né? Ou seja, essa mutação, que não é nada, a gente não vai falar assim, o Chama ele tem um cronograma totalmente mutável. Hoje eu falo de Maria, mas amanhã eu acho que não. Né? Hoje eu falo da Eucaristia, mas agora eu estou mais para TL e não vamos falar disso não. Não. A mutação, na verdade, é a possibilidade de vocês, cada um de vocês que foram ou serão coordenadores, trazer experiências de dentro da igreja. E da igreja, pelo amor de Deus, a igreja séria, né? A igreja católica. Né? E trazer essa experiência e falar, poxa, foi tão bom, eu fiz um retiro. Ou, foi tão bom, eu vi um padre que falou de tal coisa, eu queria tanto que ele viesse aqui falar. E a gente nunca teve cerrado, né, para as coisas. A gente sempre teve uma mutação. Tanto é que, diferente, sem fazer críticas, diferente, por exemplo, da escalada, na escalada o coordenador ele usa uma pasta preta. Tem uma pasta preta escrita coordenação. E eu lembro até hoje, assim, os momentos o coordenador chegava lá, então agora a gente vai para... Aí eu falava, cara, cadê o entusiasmo? Por exemplo, quando vem o coordenador do encontro fechar, dar um desfecho numa palestra, talvez porque ele escolheu essa liberdade dele ter escolhido o palestrante, porque ele conhece, ele fala assim, poxa, o Henrique aqui, já estamos na caminhada há 10 anos, fizemos medicina juntos e e ele é um cara, né, muito bom, eu queria trazer ele aqui para falar com vocês, depois fazer o desfecho e já apresentar o próximo momento, porque o coordenador, de alguma forma, tem essa liberdade junto com a sua equipe, né? E às vezes ele pensou num momento depois que não estava no último. Você é mais dinâmico, ou que né? Era domingo, ele trouxe para sábado, né? E eu acho que essa é uma marca do grupo. Exatamente. A capacidade de se reinventar ao longo do tempo. Eu acho que o grupo chegou onde chegou hoje porque soube se reinventar, claro, sempre com a inspiração de Deus e da igreja, né? Como, por exemplo, no Recomecast. Lembrando, só tá acontecendo por causa da generosidade do Kiko, da Omni, então só fazer esse merchanzinho de novo pra eles. Bem, já para puxar o gancho, a gente já falou do primeiro retiro, falou de como o grupo foi criado, mas assim,
E eu acho que essa é uma grande curiosidade que todo mundo tem. E na linha do tempo a gente já vai se aproximando do momento que o Henrique Ferro passa a ser parte do Chama, né? E como é que era o dia a dia do grupo? Como é que eram as reuniões? Porque, claro, para quem está hoje, as visões são da reunião que nós temos hoje. Mas e no passado? Como é que era o planejamento, o dia a dia dentro do colégio também? Então, a gente tentou aproveitar um pouco a realidade de aluno do colégio, para também não prejudicar muito os estudos de todo mundo. Então, como ali todo mundo era jovem, geralmente sábado tinha prova no Galois, né? Então a gente fazia a prova, era de lei, a gente ia pro Pátio Brasil, almoçava lá, e aí voltava, 2h tinha reunião, né? Então de 2 às 4 a gente tinha reunião, e mais uma vez, a Ducinet tinha dado a chave pra gente, então a gente conhecia lá os porteiros e tal, então a gente, era tão bom estar ali, né? Que a gente, depois da reunião, ainda ficava jogando bola. Teve lá eu não lembro o nome agora, mas teve tipo uma frente, né, que ficou responsável por fazer essas atividades. Então a gente tinha 2 quadras no outro Galois lá de cima, eram 2 quadras. Então meio que ficava lá, uma galera queria jogar queimada, outra galera queria jogar futebol, né? Era muito, muito gostoso, assim. A gente ficava geralmente até 6, 7 da noite no colégio. Cara. E a Ducinet falava assim, nossa, geralmente o pessoal quer vazar do colégio rápido, né, quer ir embora. E vocês estão aqui, vem no sábado, ainda fica até 7 da noite. Ela achava isso maravilhoso. As reuniões já eram no sábado? Já era no sábado, né? As reuniões sempre foram no sábado, assim. A única coisa que mudou foi que depois passou de 4 a 6, né? Depois, assim, depois o quarto chama só, mas num primeiro momento era de 2 às 4, né? E o que era basicamente a reunião? Também a gente não tinha essa experiência. Então, eu lembro até hoje, a primeira reunião foi... Era tipo um sorrisal, assim, a gente pegava muitas dinâmicazinhas que achava no ACI digital, tinha muito isso. Não tinha, gente, eu falei pra vocês, a gente imprimiu esse livrinho aqui com disquete. A maioria de vocês vão saber o que é disquete, 428 megas, né? Então, a gente não tinha muito acesso à internet, não tinha muito acesso a livros, né? Então, aquilo pouco que a gente conhecia, principalmente dinâmicas, né? A gente sempre tentava trazer. Então, a estrutura da reunião era um evangelho, que não necessariamente seria o evangelho de domingo, mas em regra era o evangelho de domingo, né? Um comentário do evangelho que a gente pegava na Paulinas, né, no site das Paulinas, inclusive as imagens também, vocês entraram até hoje, vai estar lá, né, comentário do dia, aí vai ter a imagenzinha, o evangelho, o comentário, né, e atrás a gente abordava um pouquinho mais do assunto de forma mais aprofundada, né, então às vezes pegava trecho de livro, tinha que transcrever trecho de livro, não tinha inteligência artificial para fazer isso aqui, né? Não tinha chat GPT. Era, mesmo. Chat GPT, preciso de uma reunião para o jovem. Né? Acontecia, por exemplo, da gente não ter, não pensamos muita coisa, então é mês de maio, então vamos rezar o texto, né? Mas era tão bom que mesmo na simplicidade, mesmo só da gente se encontrar, e quando fala a gente, sempre tivemos quórum bom nas reuniões. Era quantas pessoas precisam perguntar? Nas primeiras, ali nos primeiros anos, era sempre 40, 50, 60 pessoas, né? Porque era muito maior que a gostoso. reunião de aprofundamento hoje. Porque assim, o foco também era outro. Não, né? claro, Eu acho muito legal, por exemplo, a ideia da reunião de aprofundamento, porque chega uma hora que a gente precisa de comida sólida, né? Papinha já não me sustenta mais na fé, né? Eu começo a titubear. Então, o aprofundamento é uma feijoada para quem realmente pode. Né? Aí, ó, o fundador do aprofundamento tá aí, isso, né? então eu não vou pegar a fala dele, isso é história para outro dia, porque o aprofundamento é outro. Mas é isso, né? Então, assim, era muito suave. Muita música. A gente sempre começava pelo menos meia hora de roda, né? E vocês viram, a gente estimulava muito a terem ó, violeiros. gente, quem reclama da roda, o tá aí, fundador já valorizava a roda. Era meia hora. É a tradição do grupo. Tá Aí, ó, no o magistério estatuto nunca do vai grupo. negar isso daí, ó. E aí depois a gente começava então com oração, gente, sempre foi nesse mesmo padrão que a gente segue aqui hoje, depois de dar beijinho na mãozinha, né, que a gente copiou de outro encontro, né, aí no final assim, alguém tem mais alguma intenção? Então, exemplo, às vezes a gente ainda fazia umas brincadeiras que não pode, não façam isso, gente, em casa, mas a gente sacaneava o Cícero, né, vocês não conheceram o Cícero, poxa, o Cícero é o legado do colégio, assim, na época ele era o, tipo, coordenador da pastoral do colégio lá, né, é leigo, mas trabalhava no colégio ajudando a pastoral, né? E aí ele falava assim, então vamos rezar um Pai Nosso. Ave Maria, cheia de graça.
Todo mundo chorava de rir. Gente, é sério, não pode rir. Porra, Cícero, né? Tá de sacanagem. Às vezes a gente ainda mandava essas assim e tal. Era muito suave. A ideia era essa. Sempre muito suave, sempre muito gostoso. O clima era esse, assim, de... É tão bom estarmos aqui, né? E claro, não é tão bom estarmos aqui só porque estamos falando, brincando, musiquinha e tal, porque a gente está trazendo a palavra de Deus de uma maneira muito, muito, muito suave, né? Aquilo talvez talvez esse Jesus do The Chosen, então fica aí o dever de casa para assistirem mesmo, né? Que esse Jesus assim tão carismático, né? Tão alegre, com a linguagem acessível, e que faz amigo. Piadinha com as próprias, lembra daquela piadinha que ele faz assim, né, de dançar. Quando ele vai visitar o cara que tava na muleta, que era supostamente do quarto o ladrão. mal-assombrado. Isso. Não, quarto... esse do quarto mal-assombrado é legal. Boa. Mas aquela que ele vai visitar Barnabé. O que é o... Exatamente, Barnabé. Exatamente. E aí ele fala assim, não, a gente tem que ir logo, né? Porque a gente não sabe que tipo de gente vai estar na estrada à noite, né? Aí todo mundo fala, caraca, tu mandou essa piada. Ele... que foi muito cedo? Cara, muito massa, assim, um próprio Jesus ele que lutando brinca lá, com a situação. a rinha de galo com... brincando com os discípulos ali no Rio Jordão. No Rio Jordão. Cara, que legal, sabe? Que massa. Então a gente conseguiu trazer, imprimir no jovem essa ideia desse Cristo jovial, né? E era gostoso. E isso a gente trazia esse entusiasmo que transbordava. Então, era legal, eu estava falando aqui da camiseta, era legal quando a gente ia, por exemplo, nos eventos a gente nunca foi desassociado da Arquidiocese de Brasília. Dom Marconi sempre nos conheceu, sabia quem a gente era, sabia que a gente estava no colégio, né? E era legal quando a gente ia, aquele bando de gente com a camiseta do Chama, né? E eu via assim nos comentários, nossa, então esse é o Chama, nossa, como eles são felizes, né? E é um pouco daquilo, quando falavam, né, dos discípulos, né? Nossa, que bonito ver esses discípulos aí, né? Talvez eu quero estar aí também. Como eles se amam, né? Sim, Como eles eram amam, reconhecidos. E essa foi a marca do meu retiro. O que me fez me apaixonar pelo Chama foi exatamente isso. Eu achei que, gente, isso é todo mundo muito feliz aqui. Eu nunca tinha visto tanta alegria em tanto metro quadrado, assim, né? Quanto é que é a passagem do grupo ali, né? Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Esse é o lema do grupo. Inclusive, eu já ia até perguntar, pegando um pouquinho esse gancho. Então, o Henrique, você chegou um pouquinho depois no colégio. Só um pouquinho. Ali, ó. Oitavo chaminha. Namorou um pouquinho. Você consegue dizer que, tipo, se esse espírito que o Henrique pregou no começo, se transportou ao longo desses anos no Galoá? Você sentia isso quando você estava fazendo o retiro, assim? Cara, então, minha história, assim, no Chama começa não comigo, mas com o meu irmão, assim, né? E, inclusive, responsável e grande instrumento de Deus na minha vida, porque ele que me trouxe, assim, pra igreja, né? Ele fez o 5º Chama, se eu não me engano, mas eu posso estar errado. Talvez esteja, ele vai me corrigir depois. Mas, então, ele pegou ali uma transição. O Henrique coordenou até o 4º Chama. Então, ele pegou ali o seguinte ali, né? E ele realmente se encantou. Ele já tinha feito escalada, mas a grande conversão dele ele foi no 5º Chama. E ele fez o retiro. Ele tinha acabado de mudar de colégio, ele entrou no Galoá. E aí, a convite dos amigos, aquela história que o Henrique tava falando assim, não sabia como é que ia ser e tudo. Já era bem modinha na época dele, ele falava assim que era muito concorrido, não tinha vaga pra todo mundo. Era assim, 100 vagas. Tem vídeo da galera correndo pra se inscrever no papel. Nossa, uma loucura. Mas aí ele fez o 5º Chama e começou a trabalhar. E ele falava, não, é muito melhor assim, eu gostei muito. E era aquela realidade de colégio mesmo. Essa alegria e as amizades, assim, eu acho que são outro detalhe, assim, que o Henrique citou nomes aqui que a gente nem lembra. E até no começo do encontro aqui, antes da gente começar a gravar, ele pegou as inscrições do 1º Chama e falou, olha, esse daqui tá em tal lugar hoje. Esse backstage aqui, cara, foi absurdo. Pra você ver como as amizades marcam, né? E eu acho que isso meu irmão sempre trouxe assim pra mim. Como que no Chama as amizades fortaleciam a fé. Xará, vou te interromper um segundinho só. As amizades marcam tanto que os meus amigos daquela época são meus padrinhos de casamento hoje. Caraca! Né? Entre nós ali somos padrinhos de batismo dos nossos filhos também. Né? E a gente, vocês estavam falando,
semana que vem, né, o The Chosen, a gente tem um grupinho, a gente tem um grupo dos casais, né? Todos eles fizeram chama, trabalharam, coordenaram, desse 20 anos atrás, e a gente vai assistir, vai pro cinema, todo mundo junto, vai deixar os filhos com os pais, né? E vai todo mundo junto assistir o The Chosen. Então, sim, essa amizade, né? Sim. Ela é pro resto da vida, isso eu posso garantir. Desculpa te interromper. Até porque minha santa devoção fala, as amizades que têm sua fonte em Deus nunca se esgotam, né? Santa Catarina de Siena. Então, eu acho que essa marca o meu irmão sempre me passou, assim, né? Esse entusiasmo com as coisas de Deus. Ele, minha família, assim, não costumava ir na missa, nada assim. Então, meu irmão ia na missa sozinho, chamava, assim, pra ir e tal. E no começo eu não ia e tudo mais. Eu tinha feito bem, mas ainda tava naquela preguiça, naquela morosidade. E aí eu estudava até no Marista antes. E aí meu irmão falou, não, você tem que fazer o chaminha. Que o chaminha é pro 8º e 9º ano, assim, né? É o que equivale hoje ao recomeçar. E aí ele falou, não, vou te inscrever. E eram 10 vagas, na época que eu fiz, reservadas para pessoas de fora do Galois. Cara, tinha isso. Como era legal, assim, essa evangelização ali, né? Então, era exclusivamente um retiro do colégio, mas que eles abriam vagas para pessoas de fora. Justamente a passagem eu achei brilhante da transfiguração, né? Os discípulos queriam ficar ali, mas Jesus fala, não, ainda não é tempo. Vamos descer e fazer o que deve, assim, né? A evangelização mesmo, né? Então, ir ao encontro dos outros. Fiz o 8º chaminha, me apaixonei, assim, é um retiro brilhante. Assim, tudo que tem, tudo que acontece, não vou dar spoiler também, mas realmente me tocou muito e me promoveu mais uma conversão mais firme. E aí eu comecei a participar das reuniões. E nessa época, apesar do que o Henrique falou, assim, que era tudo muito cheio e tudo, acho que o grupo tava passando por uns momentos de um pouco mais cambaleando. Eu lembro que teve uma das primeiras reuniões que eu fui, que fomos em 10 pessoas, em que eu era um dos poucos que não era da coordenação, e eu tinha ido porque meu irmão me levou, e ele era. Ali, ele não tava coordenando ainda, mas ele já era do grupo ali e tudo mais, né? Então, aquela história. Então, o grupo passou por dificuldades, períodos altos e baixos, assim, acho que todo grupo passa por isso. Mas, ainda assim, os retiros eram lotados. Isso sempre foi uma coisa impressionante. Então, eu fiz o 8º chaminha, trabalhei no 9º, trabalhei nos outros chaminhas daí pra frente. E aí, eu fiz também o 12º chama. Porque eu não consegui fazer no primeiro ano, eu tava viajando. E aí, eu fiz o 12º chama. Mas, a partir desse momento aí, depois que passaram esses anos, começou já a se esboçar uma transição. E eu confesso que meu irmão já era coordenador do grupo nessa época. Eu soube mais dos bastidores ali, né? Não participei tanto e tudo mais. Isso começou a se desenrolar, mais por questões do colégio mesmo. Assim, apesar da Dulcineia ter entregado a chave do colégio, assim, né? Ter dado toda essa liberdade, acabou que o grupo era uma coisa muito grande. Então, envolvia pessoas de fora do colégio. Então, tinham questões de segurança também, que levavam a preocupação dos porteiros, dos coordenadores e de todo esse ambiente, assim. E começou-se a questionar a presença de quem era de fora do Galois, no sentido tanto de segurança, quanto também o colégio sempre investiu no grupo, assim. Ele sempre ajudou muito, bancava lanche, bancava camiseta, ajudava muito, assim, né? Então, começou-se a se questionar um pouquinho disso, e acho que o Henrique fez parte, assim, porque foi um momento de Tensão, assim. de tensão, assim mesmo. E eu lembro, porque aí eu já também consigo entrar na história, porque eu tava no Galois nessa época, quando eu ia fazer o chaminha, eu acho que era o retiro que tava preparando na época, eu ia fazer o chaminha. E aí começou todo o burburinho, a fofoca inteira no colégio era, não, o Chama vai sair do colégio. Aí eu perguntava para fulano, vai verdade? Aí ele falou, eu acho que é, e não sei o que e tal. E eu lembro que tentou-se fazer algumas coisas ali para salvar. Eu lembro que teve uma roda enorme, eu acho que eu tava no 6º, 7º ano, talvez. E, não, mentira, já era mais velho. Mas de todo modo, e aí fizeram uma roda enorme, todo mundo com a camisa do Chama. Eu não era do grupo ainda, então eu achava todo mundo maluco na época. Mas assim. Era a visão que as pessoas tinham. É porque assim, né? O entusiasmo é lindo.
pra quem tá ali dentro e encanta pela alegria. Mas eu lembro, quando eu cheguei no meu retiro, eu era um tampinha de gente, devia ter ali 1,40 m. Ainda era o Quito, né? Eu era muito pequenininho e era um bando de gente maluca dançando numa roda. Te chamando assim, vem dançar. Não, vamos Mas dançar. é uma loucura razoável. Muito. Dizer pra vocês. Não, inclusive eu tava meditando hoje justamente a loucura da cruz, né? De que é exatamente isso, né? Sabedoria para... loucura para gregos e escândalo para judeus. Essa era o chama pra mim na época do Galois, assim. Mas E aí o Henrique, ele participou ativamente. Eu lembro, meu irmão era o coordenador do grupo nesse momento de transição. Ele sofreu muito. Foi realmente um momento de muita dificuldade, muita oração, muito discernimento de qual era a vontade de Deus nesse instante. Envolveu o Henrique como fundador do grupo, envolveu a Dulcineia como diretora do colégio, mas também cofundadora do grupo, assim, né? Ela participou muito ativamente da E se criação do preocupava grupo. pela evangelização, porque querendo ou não, isso faz parte, cara. Sim. Com certeza. E aí, envolveu muitos pais também. A gente acaba que fala do grupo jovem, mas os pais sempre tiveram função essencial. Envolveu, assim, nominalmente, tia Ninha, tia Jelly, tia Cecília, vários e vários pais que realmente davam o sangue, davam a vida ali pelo grupo e queriam o melhor, claro, para os seus filhos, mas também para as almas. Então, nesse instante, foi um momento de grande discernimento, porque a grande chave, assim, da questão de o que aconteceu para o grupo mudar de nome e para o grupo sair do colégio, adquirir uma característica pastoral, foi realmente a percepção de que um grupo do colégio ele deveria ser restrito às pessoas do colégio. E que não necessariamente é uma coisa ruim, mas que eu que comecei a fazer que eu fiz o retiro, que nem era do colégio, as filhas da tia Ninha não eram do colégio assim também, né? Acabou impactando como se fosse a gente teria que perder ovelhas. Então isso foi uma dor. E eu acho que também, eu concordo que não é uma coisa ruim, e nós dois que estamos no Galois hoje, a gente entende a necessidade de investir na sua própria comunidade, mas como o Henrique contou agora, o Gondim no caso, né? Eu sinto que a identidade do Chama sempre foi essa porta aberta para todas as pessoas. E eu acho que fechar as portas para quem era de fora também significava não abrir mão de ovelha somente, mas abrir mão de uma parte fundamental da identidade do grupo, que é algo que a gente percebe até hoje. Hoje tem o Único Galois, tem pessoas que eram do VEM, que estão com a gente, que eram do SEGME. Então o Recomeçar, que continuou com Chama, ele sempre abraçou demais a porta para todo mundo estava aberta. É porque imagina assim, 10 anos depois, você muda a regra do jogo e muda de uma forma tão sensível a ponto de talvez você permitir que o André Ferro participasse, mas o Henrique Ferro não vai participar. Você está lidando com a família. E aí eu ainda falo assim, tio, a gente precisa muito que vocês trabalhem lá, o André tá fazendo lá, tá trabalhando no retiro também, vocês podiam participar? Aí os tios falam assim, mas e o Henrique Ferro? Ele vai ficar em casa sozinho? Né? Ué, peraí. Eu e minha casa serviremos ao Senhor mais ou menos? Uhum. Não. Metade da casa. Eu e minha casa menos o Henrique. E pra mim é menos o Henrique, assim. Então claro que eu vou estar lá ajudando. Cara, os pais foram os primeiros a sentirem... Esse baque, foi assim. literalmente assim, uma faca no peito. Né? O que Nossa Senhora sentiu quando Simeão falou isso pra ela. Assim, cara, peraí, eu vou deixar meu filho? Né? Beleza, eu vou estar com uma e vou deixar o outro. Ou tinha outros lá, por exemplo, a tia Aninha, né? Ela tinha 2 que estavam dentro e um estava fora. Já a Tis, eu acho que já tinha saído, não ia mais poder participar. Quer dizer, 2 e um fica fora, né? Cara, não dá. Infelizmente, se a gente tivesse começado com essa lógica, se tivesse sido uma regra, talvez, inclusive, o carisma ia ter ficado um pouquinho mais rígido. Não seria o que é hoje, com certeza não. Né? E mais bom... Né, nada ia mudar. Agora, a passagem que eu gosto de usar para esse momento da transição é que Jesus, em momento nenhum, falou assim, não, lança suas redes, mas lança só... Eu só quero pegar, sei lá, tilápia, né? Poxa, não. Ide para águas mais profundas, lançar as redes, né? Ou Pedro, joga suas... Eu sei que você trabalhou a noite toda e tal, mas joga suas redes aqui, cara, né? Confia em mim. Aí você pega 153 peixes grandes de todas as espécies, né? Então, assim, cara, em momento nenhum o apostolado de Cristo foi restrito. Tanto é que na mesa, se a gente também vem de Detroit, você tem lá Mateus, que era cobrador de impostos, você tem lá Maria, né? Você tem
tem de tudo. De tudo. Você tem um doente, um coxo, você tem, E por sabe? isso eu acho que já, e também entrando um pouquinho mais no clima de termo, infelizmente, mas eu acho legal. De fato, é um tema muito espinhoso, a gente falar um pouco sobre a transição do grupo, como foi essa tensão, mas ao mesmo tempo, cara, eu queria fazer um convite pra gente meditar um pouco sobre os benefícios que o grupo ganhou sendo um grupo paroquial, nessa transição. Claro. Porque eu vou dizer assim, particularmente da minha parte, vocês estão aí falando do Galoá, de como era no Galoá, eu particularmente nunca nem pisei no Galoá pra estudar. Eu era do colégio militar. E eu conheci o grupo pela paróquia. Então, cara, olha que grande benefício, assim, não pro grupo de me ter, né? Não, mas é um benefício. Você é muito querido. Benefício pra mim, cara, de ter conhecido o grupo, porque a minha conversão se deu, de fato, no Recomeçar, no Quero Chaminha. Inclusive, essa camisa que tá ali é minha, inclusive. Então, tipo assim, o benefício de, cara, eu poder fazer parte disso. E pra mim era muito especial nesse reunião de estado, porque eu vi os meus amigos do Galoá, que eu não via no dia a dia, e o meu dia de encontrar eles, cara, era na reunião de sábado. Então, cara, olha que benefício eu consegui conhecer o grupo por um aviso da paróquia, cara. Tipo assim, de você poder, de fato, cara, chamar essas pessoas que também são tão dignas de conhecer a palavra do Senhor quanto qualquer uma pessoa que estuda no Galoá. Então, pra mim, cara, esse é um dos grandes benefícios que a gente conseguiu ter, cara, com essa transição do grupo, sabe? Não só essa parte espinhosa, mas essa parte, cara, bondosa de Deus. Eu digo até comigo, assim, de agradecer a ação dele na minha vida. E eu digo que, assim, é da bondade de Deus mesmo. Porque a gente estava aqui comentando, o grupo não era digno de tamanha preocupação e cuidado que a arquidiocese teve conosco. Chegou a envolver os bispos e, assim, realmente, Dom Marconi foi atrás de uma casa para o grupo recomeçar. Foram oferecidas 2 paróquias em que o grupo teve a oportunidade de escolher para qual paróquia ele iria. Meu Deus! Isso, assim, parece uma loucura. Mas foi toda uma construção. Foi. E tem muita presença, você já falou, mas eu vou enaltecer, da tia Aninha e da tia Gelli, nessas possibilidades aí que o Xará falou, né? Então, eu concordo com você, muito bom que você falou também, né? Mas fica aí um desafio a mais. Cada um, né? Cada apostolado, perfil de apostolado com seus desafios, né? Antes, nosso desafio era muito mais fácil, porque a gente se encontrava diariamente. Voltando um pouquinho para aquela sua pergunta, né? Falei da reunião de sábado, mas era tranquilo, porque a gente tinha ali 2 missas na semana, então todo mundo conseguia viver de forma muito intensa, com toda essa liberdade que eu falei para vocês, que a do Cine falava assim, não, vamos fazer adoração, né? Sexta-feira, vamos ter adoração aqui, vamos organizar a missa lá em novembro de Nossa Senhora das Graças, vamos, agora é Páscoa, vamos fazer um negócio especial, vamos, quer dizer, a gente tinha toda essa liberdade dentro do colégio, né? E a gente acabava se encontrando ali, por exemplo, antes da aula, a aula começava às 7h10, todo mundo chegava um pouquinho mais cedo e ia pra capela. Então era praticamente um encontro diário. Sim. A gente se encontrava na capela, tinha sempre 2 violões na capela, sempre esses 2 violões extremamente concorridos, porque todo mundo queria tocar, né? A gente, desde o início, estimulou livros de canto com cifra. Pra que isso? Não é só para você cantar, é para você aprender a tocar, né? Então, a gente sempre teve nas rodas, sim, estimulamos meia hora de rodas, né? Era aquele negócio, parecia a missa da São Camilo, né? 60 violeiros e 30 pessoas. Era um negócio sensacional, assim, né? E muito bonito, muito belo. Então, era mais fácil com o seu desafio. Gostei do que você falou, porque o desafio de uma paróquia, ele é muito mais amplo, né? Ele é um desafio de arquidiocese já, né? E está numa região ali. Isso. E o grupo tem manifestado a capacidade de abarcar não só um colégio ou 10 inscrições de fora, né? Mas tem manifestado por toda essa expertise que vocês têm construído, e aí eu enalteço todos aqueles que vieram depois, o Marcão, o André Ferro, né? Todos os outros coordenadores. Por quê? Porque souberam imprimir um pouco da sua digital no grupo, né? E fortalecer o crescimento do grupo. Mesmo nos momentos de dificuldade, como o Henrique falou, poxa, teve reunião que tinha 9 coordenadores e eu lá, né? Então, passamos por várias dificuldades, mas até hoje, se estamos, é pela graça de Deus, né? Mas o que eu queria dizer sobre o que é diferente e que é bom, o fato da gente estar dentro de uma paróquia, só que traz um desafio, uma responsabilidade para todos, que é... E aí eu jogo aqui para vocês. A gente nem ensaiou isso aqui antes, né? Mas quantas inscrições que a gente recebe? A produção tá dando spoiler. Vamos supor, não, tá falando 900 aqui. 900. O link lá bate 900 porque talvez, sei lá, muita eu sou gente ansioso. repete, né? Beleza. 30 inscrições minhas. Mas vamos dizer 400. Vamos ser 600. Beleza. Vamos botar baixo. O algoritmo 600, já falou então, aí já. 600. 600. E 120 fazem? Sim. Cadê os outros?
É um desafio mesmo. Se a gente aceitou esse desafio, e é por isso que eu te falo, ônus e bônus. Se aceitamos o desafio de ser paróquia, de ser arquidiocese de Brasília, a gente tem que voltar o nosso olhar para a estrutura de acolher esses daí. Seja, mas pô, Henrique, não dá, eu faço medicina, cara, 2 encontros por ano já é bastante, beleza. Que agora são 4. Que agora são 4. encontros por ano, porque tem aprofundamento e os pais ainda. Beleza. 4 encontros por ano já é esse ano demais. vai ter mais um, inclusive. Mas, poxa, por que a gente, então, não dialoga com a arquidiocese para manter contato com esses outros que não puderam fazer, os 480 que não puderam fazer, e vamos alocar eles aqui na escalada? Eu sei que a escalada tem passado por dificuldades de inscrição. Né? Então, vamos alocar eles aqui. Vem, a gente tem um aqui, quer dizer, você entra numa lista de espera. Né? A responsabilidade é maior. Porque antes no Galoá, se eu não te acolhia dentro do encontro porque não deu, você estava acolhido nas missas, você estava acolhido de várias outras formas. Né? Na paróquia, beleza, vamos supor, você participava da paróquia, você não conseguiu fazer o encontro, você ia continuar vivo ali na paróquia, nas atividades, participando das reuniões, mesmo sem ter feito o encontro. Mas e os outros que não são da paróquia e conheceram um grupo, se apaixonaram por isso e têm vontade de fazer, sabe? Como você tinha olhar e falava, caramba, né, eu quero fazer isso. Mas eu vou te falar, tem uma coisa que está acontecendo agora, uma parada que eu estou percebendo que está muito legal. Porque por meio dos sacramentos, as pessoas estão conseguindo conhecer mais Jesus por meio do grupo. Vou dar um exemplo. Porque hoje em dia, a maior parte dos catequistas de Crisma da São Pedro são do Recomeçar. Que fera. Então eles encontram, os catequizandos encontram nos catequistas aquela imagem do grupo se transportando para os sacramentos, cara. Então, tipo assim, isso é uma coisa, a gente conseguir envolver o grupo nisso. Então, o Pompom, que era coordenador, agora tá dando Crisma. O Pipe, agora que tá coordenando o Retiro, tá dando Crisma. Então, esse tipo de coisa, cara, é uma coisa que eu acho tão fera, cara. E eu acho que isso foi uma das vantagens de ter vindo para uma paróquia, que, querendo ou não, as necessidades de uma paróquia são diferentes das necessidades de um colégio. Pastoralmente, mas ninguém, ou seja, eu imagino que ninguém do Chama precisava dar aula de geografia lá, porque tinha um professor de geografia. Mas a paróquia precisa de catequistas, a paróquia precisa de cantores na missa, de pastoral da comunicação, enfim, todas as pastorais. E como você falou, a responsabilidade aumenta, e é verdade. E nem sempre a gente dá conta. Mas com a graça de Deus a gente vai dar conta de tudo. Mas eu acho que Mas nesse as ponto... responsabilidades aumentando também aumentam as oportunidades de evangelizar, né? E isso eu acho muito legal. E quando você fala de responsabilidades, eu acho que vem uma chave para encerrar o assunto de transição, que foi que eu ainda não era coordenador, eu era pilar e espiritualização, quando o grupo saiu do Galoá, né? Entrou na São Pedro, eu era pilar e espiritualização. Pilar mais importante de todos, diga. Entrei junto ali, né? E aí veio um desafio. Como assumir essas responsabilidades e documentar o que o grupo é? Nós, Grupo Recomeçar, seríamos um novo grupo, seríamos o mesmo grupo do Chama, o que faríamos, Nossa, né? Não tinha pensado nisso. E apesar da gente ter decidido não continuar a contagem, então, não foi o 14º renascer, porque não faria sentido ser o 13º Chama e depois 14º renascer, o que aconteceu? A gente recomeçou a contagem, mas a gente não recomeçou os anos de grupo. Então, esse ano, setembro aí, comemoraremos 20 anos de grupo. Isso a gente deixa escrito, e aí o trabalho maravilhoso do Henrique, da Tianinha e do Bob, Luiz Fernando, que fizeram um estatuto pro grupo. Que é lindíssimo, né? Nossa, Esse lindíssimo. estatuto tem que ser público. Todo mundo você que tá vendo no tem final que do ler retiro a gente tem que vender o estatuto. Caraca! Cara, mas você tem que ler esse estatuto, você tem que ler esse estatuto, cara. Mas assim, né? O estatuto do grupo fala de 4 carismas, que envolveram o Chama, envolveram todas as questões da transição, e envolveram o Recomeçar, né? E eu queria ler, assim, né, os 4 carismas, porque eu acho que demonstra realmente esse final da transição com algo não completamente novo. Não tira nada do zero, assim, né? Veio realmente há 20 anos atrás com a ideia do Henrique, né? Vai falar, o carisma do Grupo Recomeçar consiste em, número 1, e primeiro, viver com alegria a busca diária pela santidade, levando Cristo em toda a sua misericórdia aos jovens evangelizados, acolhidos de forma universal e irrestrita. Lembrando aí o lema do grupo, alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Número 2, mostrar que é possível ser um católico autêntico e real,
sem ceder aos encantos do relativismo, sendo, no meio do mundo, uma presença leve e acolhedora. Lembrando que o Henrique falou lá de como era ver as pessoas com a camisa do Chama, a responsabilidade, mas que era algo leve. Sem esse peso, assim, né, também. Um jugo suave, né? Mas sem relativizações. Isso que é o mais importante, né? Porque senão a gente vai ser um berço da TL. A precisão. E a gente não Tem que falar, tem que cair falar mesmo. nisso, porque a gente tem visto grupos de Brasília que têm caído nisso. Sim. Perdão, Xará. Não, ótimo comentário Ótimo ali. Ó. comentário. Não tem E no eu acho que a estatuto gente a tem- observação, mas... É porque... Mas tá Então, bom, Eu acho que tem que o termo é bater preciso. mesmo nessa tecla mesmo. O termo é Tipo, que preciso. a gente é ortodoxo no sentido da doutrina. Tradicional, porque A gente- católico é tradicional, cara. Todo católico tem segue a tradição. Edificar uma vida em comunidade, vivendo a amizade e a comunhão entre os membros do grupo, a partir de uma experiência profunda e intensa, que permite a caminhada alegre e com correção fraterna, ao exemplo de uma família. Por isso a gente fala que nós somos família Recomeçar. Éramos família Chama Jovem, mas hoje somos família Recomeçar, que abrange tudo, assim, né? E 4, que é lindo, servir em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, eu acho que não tem como encerrar de maneira melhor do que falando as palavras do Evangelho, né? Mas enfim, queria agradecer do fundo do meu coração a presença de vocês dois, Henrique Ferro, Henrique Gondim. Acho que o papo foi super bom, rendeu até mais do que a gente estava esperando e foi maravilhoso. Acho que a gente está com o coração quente agora. Inclusive, são 2h09 da tarde. Daqui a pouco já tem reunião de sábado. Então, a gente quer agradecer. Henrique, muito obrigado por ter Obrigado vindo. a vocês, pessoal, de verdade. Obrigado ao Kiko aí pela casa, pela estrutura aqui que ele nos forneceu. A você que nos ouve, né, que vai multiplicar. Uma forma de evangelizar é você... Aqui não tem... Vai ter curtidinha, né? Eu tô falando igual o pessoal do Pode YouTube. falar, eu vou porque virar vai no YouTuber. YouTube aí, ó. Se inscreva no canal e tal. Mas não, de fato, compartilha isso, né? Porque aqui a gente não contou só uma história, né? A gente trouxe a nossa vivência, a nossa história de conversão. E às vezes pode ser a história de conversão de um outro também, né? Então não deixe de compartilhar, não só esse, os futuros Recomecast que virão, né? Eu espero com muita ansiedade poder ver outros colegas aqui que também tiveram à frente no início, né? Ou quem sabe eu um dia que também, porque faltou muita coisa, né? Ficar mostrando fotinhas aqui Já pra levanta a vocês bola pra parte do 2 aí, início, já levanta a bola pra né? parte 2. Então, obrigado a todos vocês, obrigado a Deus pelas inspirações que nos trouxe aqui hoje. Kito. Primeiro de tudo, quero agradecer ao Henrique, que não só ele, como ele sempre fala, a gente brinca que ele é o fundador, mas ele sempre repete que não foi ele sozinho e que realmente, assim, por ter aceitado essa vocação, que foi participar dessa criação desse grupo, assim, né? Então, muito obrigado, Henrique, por ouvir o chamado e não ter medo de responder a ele. Em segundo lugar, agradecer também a toda a produção, a todo o Grupo Recomeçar, os coordenadores de hoje que têm essas ideias e que realmente mantém acesa a chama viva, assim mesmo, de sermos jovens, autênticos, católicos. Obrigado pelo convite, assim, eu brinquei, né? Eu, nesse podcast, eu queria só escutar as histórias do Henrique, assim, porque, cara, é maravilhoso. Escutar histórias é um testemunho, assim, né? Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Rafael aí. Rafael, tem que usar o nome... Usar o nome certo, né? Mas muito obrigado. E só um detalhe, assim, né? Agradecer a Nossa Senhora das Graças, que é nossa padroeira junto com São Pedro de Alcântara. Porque, assim, né? A gente não pode reclamar, porque ela, literalmente, na imagem dela, tem alguns anéis, alguns dedos que não saem raios. Porque as pessoas não pedem. Mas eu acho que com o nosso grupo, ela, ainda Ela que é a gente muito não generosa, pede, ela manda mesmo assim infinitas graças, porque senão a gente não tava aqui hoje. Então, obrigado, mãezinha, e é isso aí. Não, mas é isso, eu queria só agradecer de novo, especialmente, gente, não vou me cansar de agradecer ao Kiko, a Omni, que puderam ceder esse espaço pra gente, essa oportunidade da gente estar evangelizando com uma condição tão boa, com microfone bom, com câmera ótima, não sei quantos ângulos, profissional, assim, isso é tão especial pra gente que eu fico até sem palavras pra descrever, mas só agradecer especial aqui, agradecer vocês, porque, cara, se tem uma coisa que eu sempre comento assim com meus amigos é o quanto vocês exalam o Grupo Recomeçar. E de um jeito bom no sentido de que, porque o Grupo Recomeçar exala a alegria que Cristo nos traz. Então vocês exalarem isso, pra mim é a prova de que no início
no início do grupo, ele se propôs a ser um grupo que apresenta a fé de uma forma entusiasmada. E eu falo para os protegidos, que eu fui anjo aí, falo para os protegidos, para a galera que eu conheço do grupo hoje em dia, a galera que vai fazer o retiro agora. Cara, como o grupo permaneceu, cara, com esse sentimento, com essa devoção à alegria, esse entusiasmo que isso nos traz. Isso que eu tento passar, não só para o grupo, porque, de novo, é universal e restrito. O grupo não morre no grupo, mas morre no céu. É o que a gente busca nessas almas. Então, eu acho que, não sei se o Mestre tem mais alguma coisa para falar, mas eu acho que, no geral, é mais isso que eu queria agradecer em especial e principalmente Nossa Senhora das Graças. Agora o recado é para quem está aí em casa. Gente, rezem muito para que esse projeto continue dando certo. Se ele deu certo até agora é por causa da graça de Deus. Deu certo muito mais rápido. Inclusive, talvez a gente possa fazer um episódio só sobre como o Recomecast aconteceu. Ele vai durar 5 minutos, porque foi muito rápido. Mas o fato é, gente, muito obrigado por quem viu até aqui. Curte, compartilha, acompanha as redes sociais do grupo, que a gente vai colocar muita coisa lá. E é isso. Gente, isso aqui não é mais um teste. Encerramos o primeiro Recomecast. Tchau, gente. Valeu, galera. Paz de Cristo. Recomecast, o podcast do grupo Recomeçar.